Olá, tudo bem com vocês? Nós iniciamos agora o nosso programa número 25 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com muita alegria e contando com o apoio, com a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Na semana passada, eu convidei você para refletirmos nesta semana sobre o tema da depressão, sobre o ponto de vista das anotações de Allan Kardec. Mas, de certa forma, foi uma pergunta, uma proposta provocativa. Isso porque o termo depressão, ele foi reconhecido pela ciência como uma patologia, como doença, por volta de 1952. E a codificação espírita é de 1857, na sua primeira edição. Então, aquela época ainda não havia sido estipulado, vamos dizer assim, o termo depressão para essa condição emocional e também a condição patológica, como doença. Mas isso não significa que tanto os espíritos quanto Allan Kardec não tenham tratado do tema, pois, afinal de contas, embora tenha só sido reconhecida agora no século XX, ela é um fenômeno, uma situação emocional que sempre esteve presente na humanidade. Vamos observar o que Kardec registrou, primeiramente, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, numa anotação trazida pelo espírito François de Geneve, ou François de Geneve. E ele trata o tema como melancolia, e que nós vamos encontrar também na Revista Espírita, que eu vou comentar em seguida, com o tema melancolia, com o título Melancolia. Então, nesse item 25, o espírito François de Geneve diz assim, falando sobre a tristeza, sobre o desejo de felicidade, essa situação que às vezes nos abate e que nos deixa pensativo, nos deixa um certo tanto aborrecido, ele vai dizer assim: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os tempos as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Interessante ele dizer que essas impressões, essa tristeza, essa insatisfação por não encontrarmos a felicidade no nosso dia a dia enfraquecem a nossa vontade. Qual vontade? A vontade de continuarmos vivos, que continuarmos encarnados e continuarmos lutando pelas nossas aspirações, pelas nossas conquistas. Então, neste ponto de vista, a melancolia é algo que afeta o lado emocional e, consequentemente, chegando ao nosso cérebro, faz com que nós não tenhamos disposição para as coisas mínimas, não tenhamos vontade para as coisas mínimas. O que é exatamente o conceito da depressão, né? Então, o indivíduo passa a não se importar com as suas necessidades básicas. É um desânimo, é uma falta de vontade, mas ele diz que isso ocorre por conta de nós imaginarmos que a felicidade está na vida presente, que eu preciso ser feliz agora, que eu preciso resolver os meus problemas agora. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1950, perdão, de 1862, a Revista Espírita de julho de 1862, ele traz um artigo em que ele denomina estatística de suicídios e apresenta um número de suicídios àquela época que já era considerável e destaca aqui um texto assinado por Allan Kardec, de que, na maioria das vezes, se negligencia ao elemento essencial que leva ao suicídio, qual seja o motivo pelo qual as pessoas se suicidam. Ele faz uma observação muito importante. Ele diz que a maioria dos suicídios ocorre em meios urbanos, onde há outras pessoas que possam eventualmente tomar conhecimento de que certa pessoa se suicidou.
Ele diz assim: é difícil encontrar alguém que vá se suicidar no meio do deserto, que vá se suicidar numa região muito isolada, porque lá, associando a esse pensamento do Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda tem a vontade de sair daquela condição, ele ainda tem vontade de vencer aquele propósito. O que não ocorre quando estando em meio a outras pessoas e não consegue o seu propósito, porque passa a se comparar com outras pessoas, se comparar com a realidade do outro. Aí Kardec vai registrar assim: os abusos e os excessos de toda sorte conduzem forçosamente a um enfraquecimento e uma perturbação das funções vitais. Daí, uma porção de doenças cuja fonte é desconhecida, que são julgadas causativas, quando não consecutivas. Daí também uma sensação de langor e de falta de coragem. O que é que falta ao hipocondríaco para combater as suas ideias melancólicas? Um objetivo na vida, um móvel à sua atividade. Que objetivo pode ter se em nada crê? O espírita faz mais do que acreditar no futuro. Ele sabe, não pelos olhos da fé, mas pelos exemplos que tem diante de si, que a vida futura, a qual não se subtrai, é feliz ou infeliz conforme o emprego que faça da vida corpórea, e que a felicidade é proporcional ao bem que ele fez. Allan Kardec vai trazer nesse comentário, nesse artigo, a importância da divulgação da doutrina espírita, desses princípios básicos espiritualistas, da vida futura, da imortalidade da alma, da reencarnação, àquele que se encontra nesta condição de enfraquecimento, como ele diz, de desânimo. Não significa que nós devamos levar aquele que esteja depressivo um apanhado de conhecimentos e tentar fazer com que naquele momento ele adquira esta consciência da vida futura. Mas eu penso que, a par do tratamento medicamentoso, se buscar preventivamente, como diz Allan Kardec, a implantação no meio social da ideia da vida futura. Falarmos e divulgarmos aqueles que estejam apresentando os primeiros indícios do desânimo, alguns aspectos da doutrina espírita, a fim de que ele, como diz Kardec, além da fé que venha a despertar na divindade, em Deus que esteja cuidando de todos nós sempre, também um raciocínio a respeito da vida futura. Pois que, se existe uma vida futura, não há sentido em desanimarmos por algo que não está sendo feliz nesse momento. A felicidade é a vida futura. E uma dificuldade deste momento pode ser, como ele diz, abusos ou excessos desta existência ou de existências anteriores. Percebam que sem esse conhecimento da vida pretérita, sem o conhecimento da lei de ação e reação trazida pela doutrina espírita, é muito difícil mesmo de compreendermos que o sofrimento de hoje, as infelicidades do mundo atual, sejam um reflexo de uma escolha arbitrária de Deus que resolveu, nesse momento, nos trazer infelicidades, sofrimentos, decepções, e ao outro presentear com facilidades, com situações muito felizes nesta existência. O conhecimento da vida pretérita e da vida futura, não o conhecimento do nosso passado, não é nesse sentido de saber o que eu fui, mas saber que hoje eu estou vivendo a consequência de algo do passado que pode ter sido um abuso, um excesso, e que no futuro eu terei felicidade de acordo com a minha conduta atual, faz com que aquele que se encontre nesse estado depressivo, melancólico, triste, encontre em alguma coisa, em alguma oportunidade, o retorno desta vontade citada pelo Espírito. Ora, se nós não tivermos vontade para alguma coisa, não nos movemos.
não nos cuidamos, não nos aprimoramos. Mas se eu souber que estou apenas vivendo um momento infeliz, que pode ser consequência de uma ação do passado e que está me preparando para o futuro, eu adquiro uma vontade de melhorar, de vencer esta dificuldade, de vencer esta aparente tristeza, melancolia e me preparar melhor para o futuro. Não esqueçamos, é claro, que uma vez que a ciência reconheceu a depressão como doença e vem a tratá-la dessa forma, é imprescindível o acompanhamento do médico para que este efeito dos medicamentos consigam restabelecer funções orgânicas que, por conta da nossa tristeza, da nossa depressão, da nossa falta de vontade, estão deficientes no nosso organismo. Por isso se indica sempre o tratamento associado do medicamento para restabelecer as funções vitais, esse metabolismo que nós necessitamos para exercitar as nossas ações, e o raciocínio, mente e corpo, medicamento e estudo, fé raciocinada. Não é simplesmente chegar alguém que esteja nesta condição, esteja começando com tristeza, com questões depressivas, de dizer, olha, existe a vida futura. Não, é convidar ao raciocínio, convidar às leituras da doutrina espírita, em que nós encontramos inúmeros depoimentos de espíritos que falam da vida futura, que falam da necessidade de nós vencermos as nossas dificuldades. Se você está passando por um momento depressivo, porque todos nós, em alguma circunstância da vida, nos vemos nessa tristeza, nessa dificuldade. Eu me recordo sempre de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito nos diz que as dificuldades da vida às vezes parecem pequenas aos outros, mas são como milhões de alfinetadas que vão nos machucando. Então chega um momento em que o corpo acaba sentindo e reflete isso na nossa condição emocional. Nós enfraquecemos emocionalmente e fisicamente. Há muita chance de que isso aconteça nesse mundo de provas e expiações. Mas é preciso que a fé raciocinada, que o conhecimento da vida futura, que a consciência de que estamos aqui vivendo um momento infeliz e de que não somos eternamente infelizes, nos sirva de apoio para retornarmos a essa disposição, a essa vontade de viver. Não se deixe abater, não se deixe levar por essa vontade de se entregar à tristeza. Cuidemos muito desses sinais de culpa, de mágoa, de tristeza. Esses três aspectos muitas vezes acabam por nos levar a condições depressivas e com isso perdemos a vontade de continuarmos lutando. Evite tristeza, medo, culpa, mágoa, esses sentimentos negativos que nos diminuem. Busque algo que lhe traga alegria, busque algo que estimule a sua vontade. Assim como Kardec diz, aquele que está no deserto, seu maior desejo é de vencer e sair daquela condição. Então, sigamos a orientação dos espíritos, eles estão aí para nos auxiliar. Há inúmeras mensagens, inúmeros depoimentos dentro da literatura espírita que nos servem para apoiar neste momento de melancolia e nos evitar de levar aos estados depressivos. Aproveitando esse aspecto sobre a comunicabilidade dos espíritos, como é que se pode comprovar de que um depoimento que chega até nós numa obra espírita realmente é algo que procede? Como se dá essa comunicação dos espíritos? Qual o critério que Kardec nos orientou para sabermos se uma comunicação recebida do mundo espiritual é realmente verdadeira, é procedente e é confiável? Convido você a refletirmos durante a semana e na próxima sexta estarmos aqui mais uma vez discutindo, refletindo e tentando compreender a doutrina espírita no nosso dia a dia, no nosso
estado comum nas nossas vidas. Obrigado por você estar aqui conosco, sinta-se à vontade para comentar, para fazer uma sugestão de tema e desejo que a paz de Jesus esteja em seu lar e nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau!